Vamos lá então fazer essa sobrancelha. Aqui você consegue ver na imagem que é uma sobrancelha bem baixa. Então vamos dar um pouco mais de equilíbrio e trazer um pouco mais, principalmente a parte do início dela, um pouquinho mais para baixo, para não ficar tão levantada e a cauda dela bem para baixo também, dar esse ar bem caidinho aí nas sobrancelhas. Faz a base, né, sempre de acordo com as características, o início, encontre o final da sobrancelha e depois replica essa mesma medida na outra sobrancelha. Sempre esses passos são os mesmos, tá? Depois você faz também proporcional o finalzinho da sobrancelha com a reguinha fi. Um pouquinho o início da sobrancelha. Então eu vou colocar minha marcação um pouquinho mais para baixo, tá? Para tirar aquela elevação do início da sobrancelha. Depois eu vou ver o volume inicial. Reforço essa marcação. Sempre estica bem a pele da cliente para você fazer essa marcação mais retinha. E vou tirar 2 milímetros em relação do volume inicial. Se o volume inicial tem 10, eu coloco no volume do ponto alto 8. Se o volume inicial tem 8, eu coloco 6 no volume do ponto alto. E essa proporção ela muda se por um acaso a cliente estiver fazendo a reconstrução de design. E aí eu vou tirar 1 milímetro só em relação ao volume inicial, para deixar um pouco mais de pelo, né, para fazer essa reconstrução. Aqui esse ponto é bem importante, que você vai ver, já que a gente vai conseguir elevar essa sobrancelha só de você tirar aquele relevo que tem no início ali, tá? A sobrancelha ela nasce um pouco mais alta, né, nessa região. Então só de você cortar aqueles pelinhos ali iniciais, esses aqui, você vai conseguir fazer essa elevação desse ponto alto, né, abaixando um pouquinho esse início. E esse equilíbrio em relação ao início e a ponta da sobrancelha, o final da sobrancelha, é bem importante, tá? Porque é isso que vai dar essa marca um pouco mais inclinada na sobrancelha. Se você não faz essa orientação em relação ao equilíbrio, né, da altura do início e da altura do final, você não consegue dar ali essa inclinação no ponto alto da sobrancelha. Às vezes você não aproveita bem essa parte. E aí você faz essa marcação na base inferior. Pode fazer com a régua ou pode fazer com a mão livre também, né? Com a régua posiciona bem, segura bem a régua para não escorregar. E aqui você vai fazendo pequenos ajustes, né? Se por uma acaso algum ponto não ficou certinho, você faz esse pequeno ajuste com o teu lápis, tá? Sempre observando, né, essas marcações. Não é porque você fez essa marcação com a régua que ela possa estar bem certinha, tá? Depois do corte. Segunda sobrancelha cortada. E aí você já vê que deu uma boa abaixada já só de você cortar. E aí você mantém essa linha mais inclinadinha, né, desse ponto, principalmente o ponto de cima superior do início da sobrancelha. Faça a retirada com cerinha. No início ali, né. É importante a cerinha nesse tipo de sobrancelha, porque veja como os pelinhos dela é bem fininho, bem clarinho.
Então, se você tenta fazer essa definição, essa lapidação só na pinça, por exemplo, você não consegue definir esse desenho. E aí, quando você vem com a cera, ela tira os pelos, né? E as pelugenzinhas também. Que a pelugem, ela pode não ter cor, mas ela faz sombra, tá? Então, quando você faz com a cerinha, você faz a retirada tanto dos pelos quanto das pelugens também. E isso dá muita definição na sobrancelha. Principalmente na parte superior, que essa sobrancelha está precisando, né, dessa definição na parte superior. Então, é bem importante essa retirada com a cerinha na parte de cima desse tipo de sobrancelha. E ainda assim eu venho lapidando a parte superior com a pinça, fazendo o restante da definição, que ainda fica, né, alguns pelinhos ali bem em cima da marcação, ela fica alguns pelinhos. E olha só como ela já inclina, né? Só de ter tirado com a cera você já consegue, né, esse efeito mais inclinado. E aí eu faço toda a lapidação com a pinça na parte inferior da sobrancelha, lapidando com cuidado para não fazer a retirada de pelos em excesso. E o que você tem que tirar do desenho é o que fica dentro da caixa, tá? Quando você vai mostrar para cliente, você deve afinar um pouco mais a sua marcação, deixar um pouco mais fina, tá? Para você mostrar exatamente o que você vai fazer. Mas se você não vai mostrar esse desenho para sua cliente, você deve fazer a limpeza na parte de dentro desse desenho, tá? O que fica para fora, as marcas, a espessura, né, dessa marcação, você vai fazer a retirada dos pelos até você chegar no limite, né, dessa marcação na parte de dentro ali da sobrancelha mesmo. E agora você tira então todas as marcações que você havia feito e faz o acabamento final, né? Perceba que aqui ainda consigo tirar mais um pouquinho. E aí eu tiro aquela barriguinha que tinha na sobrancelha dela no início ali, né? Definição ali então ficou na tesoura. Defina bem a sobrancelha, alinha espessuras das duas sobrancelhas. E depois você vem aplicando a rena. Aqui a rena eu vou fazer um efeito ombre. Sempre faço a aplicação da ponta da sobrancelha. Defino um pouquinho mais até o início, mas não tanto. Então, eu vou focar agora na limpeza antes de finalizar esse início. E enquanto isso, a minha rena tá agindo, eu tô limpando, definindo a base da sobrancelha, sem me preocupar com o tempo, porque eu quero esse efeito, né, de mais escura mesmo nas pontas e mais natural no início. Eu finalizo ali a retirada e dou pequenas batidinhas ali no início, limpando claro, né, o que sai para fora, e vou já para a próxima sobrancelha sem finalizar a primeira. E também dou pequenas batidinhas.
E a partir de agora, então, eu vou finalizando essa sobrancelha, definindo mais o corpo, né, da sobrancelha. E aí finalizo, então, com mais cuidado, o início dela também. Defino a base do início. Limpo o excesso. E vou já para outra sobrancelha, alinhando ali a altura do início da sobrancelha dela. Perceba que eu faço em uma e já faço na outra. E assim essa rena vai agindo e vai ficando, né, da mesma cor, tanto no início quanto no final dessa sobrancelha. Não preciso tirar antes uma e esperar a outra ainda agir, porque eu faço tudo ao mesmo tempo. E aí você consegue ver esses esfumadinhos. E fica então esse efeito ombre, né, de um pouco mais de excesso de produto nas pontas e um pouco menos no início. Na parte superior eu venho com um pouco menos de definição, né, como eu fiz no final da sobrancelha, que eu não quero nada marcado ali no início dessa sobrancelha. E deixei agir então por 10 minutos. E agora vamos ver o resultado, então. Olha a inclinação dessa sobrancelha. Nem dá para acreditar que a gente consegue fazer, né, essa inclinação nessa sobrancelha tão baixa, tão retas, né? Usando a técnica do design personalizado, com os ajustes necessários e com a técnica da rena ombre também, né, tendo esse resultado aí natural nas sobrancelhas das minhas clientes. E olha que linda que fica. Mais marcadinha, mais com leveza, e aqui no início mais suave. Quase sumindo, terminando ali em zero, quase a rena. O tom também da cor, é muito importante a gente não errar o tom da cor. E aí eu faço mais um acabamentozinho ali na pinça. Os pelinhos que ficam para fora da rena, né? Eu já consigo definir um pouquinho mais. Sempre faço esse acabamento depois de rena, porque me mostra mais um pouquinho o pelo, né, que está para fora. E aqui o antes e o depois, incrivelmente diferente, né, essa inclinação das sobrancelhas. Underneath my lips, something about the way you look.